Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Nós estaremos nessas quartas-feiras do mês de julho fazendo uma série de 5 estudos sobre Apocalipse. Mas, na verdade, não só sobre o livro de Apocalipse, mas sobre todo o contexto profético, sobre o fim dos tempos, as profecias bíblicas que nos relatam acerca dos eventos futuros, de como será essa consumação do plano de Deus de toda a história da humanidade. Vou pegar aqui a canetinha. Deixa eu ver se já está funcionando os slides aqui. Vou ver. Isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor de teologia há 15 anos, pastor também desde 2012, desde 2015 aqui também me membrei aqui em Boas Novas e me tornei parte da equipe de pastores membros e sou coordenador do Seminário Batista Livre, um seminário que já tem 18 polos aqui não só no estado de São Paulo, mas também em outros estados do Brasil e também já polos no exterior. E nós temos um polo do Seminário Batista Livre aqui em Boas Novas, né? Nós somos aqui o Polo Vila Prudente, fica alocado aqui dentro da igreja, com aulas nas segundas-feiras à noite. Então, desde já eu quero convidar também todos vocês que estarão vindo em todas essas quartas-feiras para nos visitar. Venha gratuitamente assistir uma aula como visitante. No mês de agosto eu estarei ministrando às 4 segundas-feiras de agosto, aulas nas primeiras 2 segundas-feiras, Doutrina de Deus, quem é a pessoa do Deus Pai, e nas 2 últimas segundas-feiras, estudo sobre a doutrina da Trindade. Então, desde já, quero convidar todos os irmãos a poderem vir assistir essas aulas e conhecer o nosso seminário. Também sou autor dessa coleção de livros, a coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. O primeiro ali que vocês estão vendo de capa branca, o Entenda a Trindade, onde eu falo a respeito do Deus Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da doutrina da Trindade também. Volume 2, Homem, Pecado e Salvação, eu falo sobre a antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano, sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. O volume 3, esse da capa vermelha, é o Manual Prático de Escatologia, onde eu falo tudo a respeito de profecias, fim dos tempos, o que ocorrerá no futuro. Inclusive, todo o conteúdo que vocês terão nessas 5 quartas-feiras vai ser diretamente extraído desse livro. E o volume 4, Anjos, Demônios e Igreja, é o que eu trato a respeito dos anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, também chamados de demônios, e um estudo completo sobre a doutrina da igreja. Então, caso você se interesse por algum dos livros da coleção, ao final do culto eu estarei ali no hall de entrada com alguns exemplares à disposição para quem quiser dar uma olhada. Então, desde já vamos começar o nosso estudo. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é: o que é fim dos tempos para você? Quando você pensa sobre fim dos tempos, se você perguntar para uma pessoa na rua, um amigo, um vizinho, um parente, ou até uma pessoa não crente, o que é fim dos tempos? Geralmente, as pessoas vão associar fim dos tempos a fim do mundo. Mas na Bíblia, fim dos tempos não é fim do mundo, né? Geralmente você vai perguntar para a pessoa: e aí, o que é fim dos tempos? E a pessoa vai falar: é o fim do mundo. E você vai perguntar: mas fim do mundo como? E aí ela vai dizer assim: igual aquele filme que eu vi ali no 2012, que o vulcão explode, o tsunami vem e destrói tudo, o meteoro cai na Terra, né? E todos esses desastres aí para o mundo acabar. Inclusive, segundo o calendário maia de 2012, já fazem aí quase 13 anos que o mundo acabou, né? O mundo acabou há 12 anos e pouquinho atrás já, né? Para você ver que todo mundo que marca a data para o fim do mundo acaba errando. Porque só o nosso Deus conhece o futuro com exatidão e pode profetizar em detalhes tudo o que irá acontecer no futuro. Mas na Bíblia, fim dos tempos não é fim do mundo. Conforme vocês veem aí no slide, eu sintetizei para vocês, na Bíblia, fim dos tempos são 3 coisas.
Primeiro, é um período de cumprimento profético, um período onde diversas profecias bíblicas irão se cumprir. Ao mesmo tempo, é um período de transição dessa nossa atual era para uma era vindoura, uma era seguinte no plano de Deus. E por fim, um novo começo para todas as coisas. Então perceba que a mensagem bíblica acerca do fim dos tempos tem essa tríplice função. É um período onde diversas profecias bíblicas serão cumpridas, que fará uma transição dessa nossa era para uma era vindoura, para um novo tempo, onde todos os efeitos do pecado, a maldição do pecado sobre a terra, será desfeita, será destruída. E Deus poderá fazer um novo céus e nova terra, onde o plano original, que deveria ter permanecido ali no Éden, se Adão e Eva não tivessem pecado, ele vai ser restaurado e permanecerá assim por toda a eternidade. Então perceba que a mensagem para o fim dos tempos, na verdade, é uma mensagem positiva e não uma mensagem negativa. Porque ela nos ensina que após essa transição e esse cumprimento profético, Deus fará nova todas as coisas. E aqueles que creem nele, entregaram a sua vida para Jesus como único Senhor e Salvador, desfrutarão da vida eterna nos novos céus e nova terra junto com Cristo. Por isso, nós temos que nos alegrar a respeito das profecias do fim dos tempos e saber que é uma mensagem positiva para nós. Como o apóstolo Paulo diz, Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Como Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses 4, verso 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Conhecer a profecia bíblica tem que ser motivo de consolo, de alegria para nós, para que nós possamos esperar ansiosamente a vinda de Cristo. É por isso que Paulo, ali na segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreve, já na prisão, poucos dias antes de ser executado, ele diz assim: pois sei que já estou, em breve deixarei o tabernáculo desse corpo, como o Senhor já me revelou. E aí ele orienta Timóteo dizendo que já está separada para ele a coroa da vida, mas não só para ele, mas para todos que amam a vinda de nosso Senhor. Por isso cada um de nós precisamos amar a vinda do nosso Senhor. E conhecer a profecia nos leva a isso. E eu quero também tratar a definição da palavra escatologia com vocês. A palavra escatologia, ela é da junção de duas palavras gregas. Primeiro, escatos, que significa o que vem por último, o que está no fim. E logos, que vem de logia, também do latim, estudo ou ciência. Então, escatologia é o estudo das coisas que vêm por último, das coisas que estão no fim, das últimas coisas. Ou seja, toda a profecia bíblica, toda a revelação que quando foi entregue, o seu cumprimento ainda era futuro, faz parte do escopo da escatologia. A escatologia trata todas essas profecias bíblicas. E eu quero também falar com os irmãos sobre a importância de estudarmos a escatologia. Eu coloquei aqui 3 pontos para vocês. O primeiro é: porque não devemos ser ignorantes da palavra. De toda a Sagrada Escritura, 25% do conteúdo de toda a Bíblia são profecias. Uma parte já cumprida e outra ainda a ser cumprida. Então, se Deus, de toda a Sagrada Escritura, reservou 1/4 dela apenas para profecias, isso já nos mostra a grande importância que Deus dá para esse assunto. Por isso, ele não deve ser negligenciado. Nós devemos fazer como o apóstolo Pedro falou em sua carta: estarmos prontos para qualquer momento, quando questionados a respeito da razão da nossa esperança, da nossa fé, nós possamos dar uma resposta bíblica, coerente, racional para isso. E para tal, temos que conhecer as Sagradas Escrituras. O segundo ponto é para não sermos enganados por falsos mestres. Nesses últimos 200 anos, se levantaram diversos grupos heréticos, seitas, ensinando heresias, ensinos distorcidos, que não correspondem ao que a Bíblia nos ensina. Mas como saber, dentre tantos falsos, distinguir qual é o verdadeiro? Para exemplificar isso, eu gosto sempre de citar
uma entrevista que eu vi certa vez com na época, diretor da Casa da Moeda Americana, o maior especialista em dólar dos Estados Unidos ali na época. E não sei se os irmãos sabem, como o dólar é uma moeda internacional, circula no mundo inteiro, também é a moeda mais falsificada do mundo, né? E durante essa entrevista, a repórter ali pergunta para ele: quantas horas o senhor dedicou estudando os diversos tipos de falsificações que existem? E aí ele falou assim: muito pouco. Eu pego a cédula falsa, vejo como foi fabricada, faço algumas anotações e arquivo. E aí a repórter ficou assim admirada e perguntou: mas como o senhor então sabe tão bem quando uma nota é falsa? E aí ele disse assim: eu sei exatamente como é a verdadeira. E quando eu encontro uma cédula diferente da verdadeira, em qualquer menor ponto que seja, eu já sei que ela é falsa. Da mesma forma, nós temos que conhecer muito bem a verdade. Você precisa conhecer muito bem a verdade. E quando te for apresentada qualquer coisa diferente da verdade, mesmo que um pouquinho só, você já vai saber que é mentira. Mas para isso, temos que primeiro conhecer a verdade. Então, conhecer a revelação bíblica nos ajuda a não sermos enganados por falsos mestres. E o terceiro ponto é para sermos capazes de reconhecer os sinais. Porque existem vários sinais profetizados nas Escrituras que apontam para o fim dos tempos. Inclusive, o estudo da terceira quarta-feira, dia 16, será apenas sobre sinais do fim dos tempos. Nós veremos vários deles em detalhes. Então, conhecer a profecia nos ajuda a distinguir quando um sinal realmente é verdadeiro ou não. E nos ajuda a termos equilíbrio. Porque no meio evangélico nós costumamos a ter dois extremos nesse ponto. De um lado, nós temos o chamado escatofóbico. Sabe quem é o escatofóbico? É aquele que morre de medo de estudar sobre o Apocalipse e sobre o fim dos tempos. É aquela pessoa que vai pegar a sua Bíblia para fazer o seu devocional antes de dormir, e aí ele abre aleatoriamente. Aí, se acontecer de cair em Apocalipse 13... e via uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. A pessoa já faz assim: ai meu Deus, não. Essa aqui eu não vou dormir, eu vou ter pesadelo. Vamos lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa já pensa nas ovelhinhas, as ovelhinhas pulando a cerca, já começa a contar carneirinho, para poder dormir e pegar no sono. Né? Esse é o escatofóbico. É aquele que já está na igreja há 10, 15, 20 anos e morre de medo de estudar escatologia. Então isso tem que ser quebrado. E no outro extremo, nós temos aquele que é o escatomaníaco, que é aquele que vê Apocalipse em tudo, vê escatologia em tudo, para ele tudo é fim dos tempos. Ele está assistindo o jornal, o repórter fala assim: amanhã a gasolina vai aumentar, ele é um sinal do fim do mundo. Está vendo, o dólar subiu, foi o anticristo que fez subir. Aí a pessoa é assim, tudo é fim do mundo. Então não pode, nem um extremo nem o outro. Conhecer a profecia bíblica nos ajuda a ter uma visão equilibrada. Saber realmente o que a Bíblia fala, o que a Bíblia profetiza e o que ela não fala. Para que possamos, de forma verdadeira e consistente com as Escrituras, conhecer os sinais a respeito do fim dos tempos. E eu posso sintetizar a escatologia bíblica em 4 macroeventos. 4 eventos principais que estão profetizados para acontecer nesse panorama futuro do plano de Deus para a história. O primeiro é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Conforme descrito ali em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, também em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, João 14, versos 2 e 3, entre outros textos, ocorrerá da seguinte forma: ao soar da trombeta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, seremos transformados. E a nossa natureza, o nosso corpo, que hoje é mortal, corruptível, será transformado para uma natureza imortal, incorruptível, glorificada, semelhante aos dos anjos. E os que ressuscitarem também receberão esse novo corpo, imortal, indestrutível.
E todos nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, no meio do caminho. O Senhor Jesus não vai voltar. Ele vai parar no meio do caminho. Somos nós, igreja, que subiremos até Ele, conduzidos pelo Espírito Santo. Então encontraremos com o Senhor e Ele levará a sua noiva para o céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. E conforme nós cremos, isso ocorrerá antes do próximo evento, chamado de período da tribulação ou grande tribulação. E como será esse período? Será um período de 7 anos, onde se levantará um grande líder entre os gentios. Gentios são aqueles não judeus. E dentre os gentios surgirá esse líder que unificará o mundo, levantará um governo mundial e se tornará líder desse governo mundial. E na quarta-feira, dia 23, nós vamos falar exatamente sobre o período tribulacional, a grande tribulação. Nós vamos ver em detalhes vários assuntos que eu vou tratar com vocês. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, quem são as 2 testemunhas, os 144.000, a batalha de Gog e Magog, guerra do Armagedon e por fim a volta de Cristo. Vários assuntos serão tratados nesse dia. Mas então durante esses 7 anos, os juízos de Deus descritos ali no Apocalipse, nos selos, nas trombetas e nas taças, serão derramados sobre essa terra. E uma série de eventos ocorrerão. Mas ao final desses 7 anos, ocorrerá o terceiro evento, que será a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo, seu retorno, a parousia de Cristo, como diz ali o termo original no grego. Que agora sim, de fato, é o retorno glorioso de Cristo, onde ele descerá dos céus, junto com a igreja glorificada, pisará os seus pés de volta nessa terra, e textos como Zacarias 14 nos dizem até o local onde ele irá pisar, no Monte das Oliveiras, para destruir o anticristo e seu exército, salvar o povo de Israel que terá se convertido, destruir os reinos e governos deste mundo, julgar o mundo e estabelecer a consumação plena do reino de Deus sobre essa terra. O reino de Cristo, que é justamente o quarto evento, também chamado de milênio ou reino messiânico, será um reino com uma terra totalmente transformada. A terra voltará a ser como era o Éden, lá antes de Adão e Eva pecar. A natureza será transformada, os animais serão transformados, e nós experimentaremos um reino com Cristo reinando fisicamente aqui na terra, com o seu trono lá no templo de Jerusalém que será reconstruído. Não só como rei de Israel, mas também como o rei dos reis e senhor dos senhores sobre toda a terra. Então, estes são os 4 principais eventos ou macroeventos que estão previstos no plano profético de Deus para o futuro. Arrebatamento, período da tribulação, segunda vinda de Cristo e milênio. E nas próximas quartas-feiras nós vamos destrinchar cada um desses eventos, cada um desses macroeventos com vários subeventos que ocorrem dentro deles e estão relacionados com cada um deles. Mas antes eu preciso falar com vocês também sobre a lógica da escatologia bíblica cristã. Porque todo estudo, principalmente o teológico, tem que ter uma lógica, tem que ter coerência, tem que fazer sentido. E ali eu sintetizei para vocês em 4 pontos a lógica da escatologia bíblica. Então, primeiro, desde antes da criação, Deus já tinha um plano para a humanidade. É muito importante que nós possamos entender isso. A Bíblia nos conta como foi o início e como está sendo o desenvolvimento do plano de Deus até os nossos dias. E o terceiro ponto, e também nos revela de forma profética como será a finalização desse plano, que se dará com os eventos conhecidos como o fim dos tempos. E quarto ponto, através da Bíblia podemos aprender como é o plano, quais partes já se cumpriram e quais ainda vão se cumprir. Ou seja, a Bíblia nos revela como será o futuro. Vocês já pararam para pensar a grandeza dessa revelação? A Bíblia nos revela como será o futuro, em detalhes.
E o nível da profecia bíblica está muito acima de qualquer suposta adivinhação humana ou de espíritos malignos. Porque uma grande parte das profecias bíblicas foram totalmente contra as probabilidades. Por exemplo, se tivéssemos aqui que no estado de São Paulo, aleatoriamente, dizer em qual cidade nasceria alguém que se tornaria um presidente. Estatisticamente, qual seria o lugar mais provável? A própria capital. Porque onde tem mais gente, onde nasce mais gente, é o lugar mais provável de nascer alguém que se tornará alguém de renome. Mas a profecia bíblica fala exatamente o contrário. Ela inverte as probabilidades, ela vai para o mais improvável. Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, a menor dentre todas as cidades de Judá, de ti virá o Redentor, aquele cujas origens vêm desde os tempos da eternidade. Olha o que a Bíblia fala, que era da menor cidade de Judá. Será que se Miqueias estivesse arriscando um palpite, um chute, ele falaria qual? Jerusalém, é a maior cidade onde tem mais gente, mas ele diz que de Belém Efrata, a menor cidade de Judá. E depois nós vemos no Novo Testamento que Jesus Cristo nasce em Belém, exatamente como foi profetizado. E isso ocorre em diversas outras profecias. Por exemplo, qual seria a montaria adequada para um rei entrar em comitiva na sua capital para ser recebido como rei e ovacionado pelo povo? Na época, um cavalo grande, branco, manga larga, alazão, aquele com a pata desse tamanho. Mas Zacarias 9:9 vai dizer: eis que o teu Redentor vem diante de ti, humilde e montado num jumentinho. E o profeta enfatiza: isso mesmo, cria de jumenta. A Bíblia nos diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entraria em Jerusalém montado num burrinho de carga. E nós vemos que no Novo Testamento isso se cumpriu exatamente como foi profetizado. Isso é a profecia bíblica. Está muito acima de qualquer probabilidade humana, porque apenas Deus conhece o futuro. Como Deus revelou para Isaías, ele disse: eu sou o Senhor que torna o fim conhecido desde o início. Porque nosso Deus é onisciente, conhece passado, presente e futuro. Para ele todas as coisas estão desnudas e reveladas. Não existe nada oculto diante de seus olhos. E esse mesmo Deus, ele estruturou um plano para a história. Deus já estruturou um plano para toda a história da humanidade, que começou lá na criação, e ele foi se desenvolvendo em diversas etapas, que na teologia nós chamamos de dispensações. São vários períodos da história da humanidade, alguns já passados, outros que estamos vivendo em nossos dias, mas também já deixou pronto e estruturado como será a parte futura desse plano. E é importante entendermos isso, então. Escatologia não é só o estudo do futuro, mas é o estudo do plano de Deus para a história da humanidade. As etapas desse plano que já se cumpriram, nós chamamos de passado. As que estão se cumprindo em nossos dias, chamamos de presente. E as que ainda irão se cumprir para nós, chamamos de futuro. Mas todas estas são etapas do mesmo e único plano de Deus para a história da humanidade. E qual a importância de entendermos isso? Quando nós entendemos que é tudo um único plano, nós não vamos cair no erro de tentar entender o futuro escatológico como algo dissociado do passado e do presente. Como se nós estivéssemos aqui e de repente, pum, começa o futuro escatológico. Não é assim. É uma continuidade desse mesmo plano, que começou lá atrás, está se desenvolvendo em nossos dias e chegará a uma conclusão. É uma continuidade. Se você se lembrar ali da sua primeira aulinha de geometria, que você teve por volta da 4ª ou 5ª série, a professora deve ter te perguntado assim: quantos pontos no mínimo se precisa para traçar uma reta? Quem lembra? 2, exatamente, 2 pontos no mínimo. E aqui nós podemos seguir essa mesma lógica.
para entender bem esse plano de Deus, nós temos que primeiro conhecer o que a Bíblia fala sobre o passado. Aprender o passado, marca um pontinho aqui. Depois entender o que a Bíblia nos fala sobre o como está sendo o presente, os sinais da atualidade. Entender o presente, marca outro pontinho aqui. Agora você, do passado, traça uma linha reta chegando até o presente, mas não para aqui. Continua nessa mesma linha reta. A direção que essa linha te aponta é como será o futuro. Porque o futuro no plano de Deus é uma continuidade do que começou lá atrás, está se desenvolvendo em nossos dias e terá uma conclusão. Por isso a importância de aprender todo esse plano de Deus da história da humanidade, e não apenas como vai ser o futuro. Vocês vão ver, por exemplo, na próxima quarta-feira, quando eu falar sobre as profecias do livro de Daniel, uma boa parte delas já se cumpriram em nossos dias, se cumpriram no passado. Mas é importante que nós entendamos a parte já cumprida da profecia, para que nós possamos entender como será o cumprimento das partes que ainda não se cumpriram. Porque são a mesma profecia que nos profetiza vários eventos a serem cumpridos. Alguns já aconteceram, outros ocorrerão no futuro. Então, desde já tenha isso em mente. Escatologia é o estudo do plano de Deus para a humanidade, o plano completo. O pastor Wagner gosta de chamar esse plano de Deus de fio de ouro. É o que ele fala muitas vezes em pregações. Que é essa linha que vai percorrendo toda a história da humanidade, que começa lá na criação e vai sendo concluída nos novos céus e nova terra. O estudo desse fio de ouro é a escatologia. Também precisamos entender o conceito de revelação progressiva. Dentro desse conceito, nós precisamos entender que Deus foi revelando a informação bíblica aos poucos. Os primeiros livros, os livros iniciais, ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia com Moisés, Deus vai introduzindo cada um dos assuntos. Então é normal que os primeiros livros da Bíblia sempre tenham os assuntos de forma mais superficial, introdutória, incompleta. E nos livros posteriores, ainda no Antigo Testamento, isso já vai se tornando mais completo e mais robusto, até atingir o seu auge no Novo Testamento. Aí sim a revelação se torna completa e plena. Por isso nós temos que analisar a Bíblia como um todo, conciliando todas as profecias que tratam dos mesmos assuntos. Eu costumo dizer que o estudo da escatologia, e isso se aplica em qualquer assunto da teologia sistemática, a minha formação em área teológica é teologia sistemática, eu sou doutor em teologia sistemática, mas principalmente na escatologia, isso se aplica mais do que em qualquer outra área. Estudar escatologia é semelhante a montar um quebra-cabeça daqueles bem grandões. Sabe, de 750 peças, 1.000, 1.500, 2.000 peças. Quem já teve essa experiência de montar um quebra-cabeça assim de mais de 500 peças? Levanta a mão aqui, deixa eu ver quem são os montadores de quebra-cabeça. Então vocês vão entender bem o que eu estou falando. Eu, quando era criança, assim, gostava bastante de montar quebra-cabeça. Eu lembro que quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, ganhei de Natal um quebra-cabeça de 750 peças. Né? Eu montei ele sozinho em 2 meses. Eu ia lá um pouquinho por dia, montava um pedacinho, deixei virado atrás de um quadro assim, e no outro dia mais um pouquinho, em 2 meses eu consegui montar ele inteiro, uma vez. Né? E aí eu fui pegando a manha. Então você vai me entender. A primeira coisa para se montar um quebra-cabeça grande é olhar a foto da capa, para saber como é a imagem. Mas, no caso da Bíblia, a gente não tem a foto da capa. Então é como se eu desse um saquinho para você, assim, com um monte de peças, e você não sabe qual é a imagem que vai ter no quebra-cabeça. E eu falo, monta. Como se faz? Né? Então, como eu ensino meus filhos a montar, a primeira coisa, você tem que espalhar todas as peças sem ficar nenhuma em cima da outra e virar todas com o desenho para cima. Já o começo é assim. Depois disso, você tem que separar as peças por cor. Então, você já vê várias pecinhas azuis claras, você já, isso aqui deve ser o céu. Então, já separo azul clara. Aí você vê uma azul escura, isso aqui deve ser o mar, o lago. Então, eu já separo elas também. Aí tem as verdes. As verdes deve ser a floresta. Então já separa as verdes. Tem umas branquinhas aqui, deve ser a neve na montanha.
você já separa. Ah, tem umas beges aqui, ó, deve ser o castelo, que é feito de pedra. E você deixa separadinhas as cores. E aí depois você começa cada grupinho. Você monta só as azuis, só as verdes, só as brancas. E faz aqueles pedacinhos. Para depois, no final, encaixar uns nos outros. E essa mesma lógica se aplica no estudo da escatologia. Primeiro, você tem que percorrer toda a Bíblia e você vai encontrar dezenas e dezenas de profecias. Só que aí, depois com esse arcabouço de profecias, você tem que separar por temas. Então você pega todas as profecias que falam de período da tribulação, os que falam de milênio, os que falam de arrebatamento, os que falam de anticristo, os que falam de guerra do Armagedon. E você vai separando elas por tipos. Aí separou por tipo, agora sim, eu pego esse grupo de profecias que fala sobre tribulação, eu tenho que conciliar a informação delas umas com as outras e montar um panorama. Depois das que falam de volta de Cristo, eu tenho que conciliar todas elas e montar um panorama. E depois de fechar cada panoramazinho, aí sim você junta esses panoramas e monta uma linha do tempo, de como serão os eventos proféticos. É assim que se faz escatologia, com uma tentativa de harmonizar todas as profecias bíblicas, colocando elas num contexto, tá? E aí vocês devem estar imaginando o quão difícil deve ser isso, né? Aí talvez tenha alguém pensando assim, Apocalipse fácil nada, uma ova. Você acha que vai ser fácil fazer tudo isso que ele está falando? Né? Mas é por isso que eu estou dando aqui o resumo para vocês. O pontapé inicial, para vocês ir pegando o jeito de como fazer. Mas vamos prosseguindo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, como fundamento, é como interpretar as Escrituras. Porque, basicamente, nós podemos dividir a interpretação bíblica em duas formas. O método alegórico e o método literal. O método literal é aquele que as palavras têm o seu uso comum e cotidiano, sem nenhum segredo. É o jeito que a gente fala no dia a dia. Mas, para a escatologia, o mais importante é o método alegórico, né? E o método alegórico, eles têm várias subdivisões. Então, entre eles, por exemplo, metáforas, ditados, hebraísmos. A Bíblia está inserida dentro da cultura judaica, a cultura semita do Oriente Médio, né, de períodos antes de Cristo ou do primeiro século no Novo Testamento. E nós temos que conhecer essa cultura, esse povo, esse lugar, essa língua, para que possamos entender muitos textos. E muitas vezes a Bíblia se usa de simbolismos. E nós, por sermos leitores da Bíblia, às vezes pegamos textos e entendemos de forma instintiva e nem percebemos que ele não é literal. Por exemplo, se você pegar literalmente lá em Gênesis 6, vai estar assim, Deus falando, porque toda a carne se desviou dos seus caminhos, então ele mandaria o dilúvio. Se a gente for entender isso de uma forma bem ocidentalizada, bem grega, bem literal, a gente teria que pensar assim, a carne é carne, caminho é caminho. Então aqui, quem gosta do desenho do Pica-Pau? Eu gosto do desenho do Pica-Pau. Quem é meu aluno no seminário sabe que eu até já usei pedacinho de desenho do Pica-Pau para dar uma de exegese. Quem lembra aí, ó? Meus alunos estão aí, devem lembrar. Você vai lembrar daquele episódiozinho que tem o Pica-Pau e o lobo ali na cabana no inverno, e tá tudo cheio de neve? E aí quando o Pica-Pau vai dar a mão assim para cumprimentar o lobo, o que o lobo vê? Um frango assado assim, dando a mão para ele. Lembra desse episódio? Então, se a gente pensar carne como carne, você teria que imaginar mais ou menos isso. Um monte de bifinho de bisteca, andando assim num caminhozinho, numa estrada. De repente o primeiro desvia para o meio do mato e os outros vão atrás. E aí toda a carne se perverteu do seu caminho, se desviou do seu caminho. É isso que o texto quer dizer? Claro que não. Então você já sabe que ali não é um texto literal. É uma figura de linguagem, onde carne vai se referir a ser humano, e caminho significa conduta, comportamento. Então o que o texto está dizendo ali é que toda a humanidade se perverteu em sua conduta, né? Esse ali é o simbolismo das palavras, né? Então tem alguns mais simples como esse. Outros já são mais complicados. Por exemplo, lá no começo do livro de Jeremias, Deus fala assim, o que você está vendo, Jeremias, no capítulo 1?
E aí ele diz assim, eu vejo um ramo de amendoeira. E aí Deus diz assim, você viu muito bem, eu te mostrei isso para que você saiba que eu sou o Senhor que zela para que a sua palavra se cumpra. Aí você lê o texto e fala assim, legal, né? Lógico, se Deus te mostrasse um ramo de amendoeira, na hora você ia entender isso também. Que Deus está te mostrando um ramo de amendoeira para você entender que Ele é o Senhor que zela para que a sua palavra se cumpra. Você não ia? Não. E nem eu. Mas como que Jeremias entendeu? E aí quando você vai no original hebraico, você percebe que Deus fez um trocadilho de palavras. Porque a palavra amendoeira ali é shaked em hebraico. E o hebraico só tem as consoantes ali no arcaico. Então seria só ali a letra que equivale ao S, a letra que equivale ao Q e a letra que equivale ao D. Seria só essas 3 letras. E o verbo zelar, guardar, proteger é shakad. Então a pronúncia muda um pouquinho, mas a grafia é a mesma. Então ali Deus fez assim, o que você está vendo? E Jeremias fala, eu vejo shaked. E aí Deus fala, isso é para que você saiba que o Senhor shakad. Ele faz um trocadilho de palavras. Né? Seria mais ou menos igual para nós em português, a gente não fala assim o ditado, quem casa quer casa. Né? A mesma palavra se repete com significados diferentes. Mas isso você só vai perceber ali no original, na língua hebraica. Então, alguns textos só fazem sentido se você ler no original. Tá? Mas o mais importante é esse terceiro aqui, ó, que está realçado. Simbologias bíblicas. Porque a grande maioria das profecias bíblicas, principalmente o livro de Apocalipse, ou livros proféticos, Isaías, Daniel, Zacarias, Ezequiel, foram entregues por meio de simbologias, onde o profeta teve sonhos ou visões, onde as coisas não são literais, mas elas representam outras coisas. Então vamos ver alguns exemplos disso. Por exemplo, Daniel capítulo 7 vai explicar Apocalipse 13. Apocalipse 13 começa dizendo assim, e vi uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Entenda aqui besta como fera, um animal selvagem, perigoso, né? Poderia até, as traduções brasileiras ainda por tradição continuam colocando besta. Mas seria uma tradução perfeitamente aceita se traduzisse como fera. Porque, por exemplo, beast em inglês, se você pegar uma Bíblia King James, por exemplo, vai estar lá beast. E beast normalmente se traduz como fera para o português, tá? Então a ideia é essa, um predador, um animal selvagem, agressivo. E fala que ele sobe do mar, sai do mar, tem 7 cabeças e 10 chifres. E aí o pessoal já começa a imaginar, né? Então, quando a pessoa vai direto no Apocalipse e tenta entender o Apocalipse só pelo Apocalipse, ela vai cometer uma série de erros. Porque a gente não é assim, irmãos. A gente se converteu, entregou a vida para Jesus, e aí um determinado dia, você acorda mais animadinho e fala assim, eu quero saber como vai ser o fim do mundo. Aí você vai lá, Apocalipse. E começa a ler o Apocalipse, lê o Apocalipse inteiro, não entende quase nada e acha que é difícil. Não é assim que acontece com todo mundo? E aconteceu assim comigo também. Depois eu descobri que o método estava errado. Porque se Deus revelou por último o livro de Apocalipse, foi o último livro a ser revelado, é porque a intenção de Deus é que antes de ter lido o Apocalipse, você leia os primeiros 65 livros que tem antes dele. O Apocalipse tem que ser o último a ser lido. Mas quem faz isso? Ninguém. E eu também não fiz, né, de primeira. E aí a gente cai nesse erro. Então a pessoa lê Apocalipse 13 e começa a dizer, porque... Aí você começa a procurar aqueles videozinhos assim, de YouTube, com aquelas musiquinhas tenebrosas, né? Porque as 7 cabeças são os 7 papas a partir de tal época, quando o Vaticano virou um Estado, e não sei o quê. E aí daqui a pouco João Paulo II vai ressuscitar. E todo aquele monte de ladainha, né? E as 7 cabeças a gente já está no 9º Papa, contando essa história. Então esquece esse negócio das 7 cabeças, 7 papas, isso já furou, faz tempo, tá? Então, como interpretar a simbologia?
quase todas as simbologias do Apocalipse não estão no Apocalipse. Elas estão em outros livros da Bíblia. Por isso você precisa encontrar essa simbologia nos outros livros, aprender o significado delas e lá onde ela se repete no Apocalipse, aplicar a mesma explicação que você já aprendeu do outro texto. Vamos fazer um exemplo prático aqui com vocês. Daniel 7, o profeta Daniel, ele vê 4 animais saindo um após o outro do mar. Então nós vemos aqui um paralelo com Apocalipse 13. E o que significa sair do mar? Isaías vai falar sobre isso, mas o próprio livro de Apocalipse, também lá em Apocalipse 17, o anjo vai dizer o seguinte para João: as águas que você viu são muitos povos, tribos, línguas e nações. Então aqui a ideia de mar, de águas agitadas, são os povos gentios. Então significa que a besta sair do mar, significa que ela virá de povos gentios, não de Israel. E o que é a besta? Essa simbologia de uma fera. Daniel 7 vai mostrar esses 4 animais saindo um após o outro, e o próprio texto vai nos dizer que cada animal ali simboliza um império de governo humano que subiria ao poder em um determinado momento da história, governaria em supremacia mundial e depois de um tempo seria substituído pelo seguinte. E eles iriam se substituindo um após o outro. Então, a partir de Daniel 7, você já aprende. As bestas são impérios de governo humano. Então, na Apocalipse 13, a besta que sai do mar tem que ser um império de governo humano que vem de povos gentios. É assim que se aplica a interpretação, vendo sempre por outros textos. Daniel 7 também vai falar ali, quando chega no terceiro animal, que é o leopardo, que ele tem 4 cabeças. E ele diz que as 4 cabeças são 4 governantes, que em paralelo governarão o império. Ali no leopardo ele se refere ao império grego. Nós vamos ver mais em detalhes essas profecias na próxima quarta-feira. Mas aqui a gente já pega a ideia. Cabeças são governantes, são reis desse império. Então, se essa besta de Apocalipse 13 tem 7 cabeças, significa que será um império de governo humano, vindo dos gentios, que terá 7 governantes em paralelo, ao mesmo tempo governando esse império. E chifres. Daniel 8 vai ter uma outra visão, onde ele explica de animais também, que os chifres são os povos do qual fazem parte esse império. No animal, o chifre é uma arma, é a fonte de poder dele. Então, quais são as fontes de poder de um império? Os povos que fazem parte dele ou as regiões que fazem parte dele. Então, quando fala que tem 10 chifres, significa que esse império será a consolidação de 10 povos ou de 10 regiões que se unificarão debaixo de um único governo. Tá? E com 7 governantes vindo dos povos gentios. Então perceba, é assim que a gente vai construindo a interpretação bíblica, sempre pegando as explicações das mesmas simbologias a partir de outros textos da própria Bíblia. E quando as pessoas não aplicam esse método, fatalmente elas vão errar, por mais óbvia que pareça a interpretação. Nesse próximo exemplo vocês vão ver isso. Apocalipse 19 é um texto que narra a volta de Cristo, o Cristo glorificado. E aí quando nós chegamos no verso 13, o texto vai dizer assim na tradução NVI: ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Então, se eu perguntasse para vocês apenas isoladamente nesse versículo 13, de quem é esse sangue que está manchando a roupa de Jesus e o que ele significa? Instintivamente, a grande maioria dos irmãos, que ainda não conhecem a correta interpretação, iriam dizer o seguinte: esse sangue é o próprio sangue de Jesus derramado na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Quem acha coerente a interpretação? Aí depois que eu falei, o pessoal ficou encabulado agora, né? Mas, se eu não tivesse falado nada, passava, não passava? Mas, ao fazer isso, você quebrou a regra.
Porque você tentou adivinhar o que significa uma simbologia. Simbologia nunca pode ser adivinhada. Você tem que encontrar outro texto na Bíblia que a explique. Aprende a explicação lá e aplica no Apocalipse. E desse caso, o texto é Isaías 63. E aí, se você quiser ver ali comigo, tem que ser um texto, né, que fala do Messias voltando em glória, e ele vai dizer, com a roupa suja de sangue, e ele vai dizer de quem é esse sangue e o que ele significa. E aí, se você for lá em Isaías 63, o texto começa assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança em passos largos na grandeza de sua força? O profeta Isaías aqui está perguntando. E aí essa pessoa que ele está vendo responde: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Então essa pessoa que ele está vendo, ele se apresenta como aquele que é o poderoso para salvar. Aqui é o Messias, é o Cristo. E aí no verso 3, Isaías pergunta, 2, por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? E o Messias responde no verso 3, sozinho pisei uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar das nações. Ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. O verso 6 para encerrar. Na minha ira eu pisoteei as nações, e na minha indignação eu as embebedei e derramei nela o sangue delas na terra. Depois de ler Isaías 63, dá para continuar achando que esse sangue que manchou, que estará manchando a roupa do Messias em seu retorno, é o próprio sangue dele derramado na cruz? Não. Ele deixa bem claro que é o sangue dos inimigos, o sangue dos ímpios, aqueles que irão seguir o anticristo, receber a sua marca, adorar a sua imagem, fazer parte de seu exército. Esses serão aniquilados no retorno de Cristo. E ele usa uma analogia aqui, como de quem pisa uvas no lagar. Né? O que é um lagar? É como se fosse uma baciona bem grande, que o pessoal colocava as uvas recém-colhidas para poder esmagá-las e fazer o suco, né? O suco de uva, o vinho. E desde aquela época, né, o vinho era feito pisando. Até hoje, vinhos artesanais são feitos com processos bem semelhantes. Por quê? O gomo da uva, ele precisa ser esmagado por algo pesado, porém macio. Porque se for alguma coisa muito dura e ferir a semente da uva dentro do gomo, vai deixar o vinho amargo. A semente, se quebrar, solta uma substância que o vinho fica amargo. Então, tem que estourar o gomo sem ferir a semente. Por isso que eles pisavam ali com os pés, né, para esmagar. Dessa forma. E quando eles iam pisoteando, espirrava e ia manchando a roupa de quem estava fazendo. E ele ficava com a roupa toda manchada de vermelho. Então, aqui o profeta fala, por que sua roupa está toda manchada de vermelho, como as de quem pisa uvas no lagar? E o Messias fala, eu sozinho pisei o lagar das nações. Ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as feri na minha indignação. Então, às vezes a gente lê textos como esse e fala, nossa, que Jesus malvado, que Jesus bravo. Vai destruir, vai matar um monte de gente no retorno dele. Porque a gente muitas vezes tem esse conceito errado só do Jesus coitadinho. Né? O Jesus servo sofredor, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas Apocalipse 5 vai nos dizer que aquele que está sentado no trono é cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro, para morrer como um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Mas na sua segunda vinda, ele voltará como um leão, como um general de guerra, com seus olhos como chamas de fogo, como que uma espada de 2 gumes saindo de sua boca, representando o poder da palavra de Deus em ação, porque ele é Deus, o que ele fala acontece.
e ele aniquilará os exércitos do inimigo. Então muitas vezes a gente se lembra demais do Jesus Cordeirinho e esquece que na primeira vinda ele foi cordeiro, na segunda ele vai voltar como um leão. Eu pergunto para vocês, um leão com fome, quando vê a presa, ele para conversar? Ele para bater papo? Não, ele vai para cima. E é assim que o nosso Senhor vai fazer. Então perceba que quando nós aplicamos o correto significado, a correta forma de se interpretar as simbologias bíblicas, o entendimento muda completamente. E todas as simbologias do Apocalipse têm que seguir esse mesmo método. Desde a introdução, no capítulo 1, já tem ali simbologias que remetem a outros livros. Então, se você for lá nos 4 seres viventes, eles estarão lá em Ezequiel. Se você for nos Cavaleiros do Apocalipse, estarão lá em Zacarias. Se você for na simbologia da mulher e o dragão, ela vem do Gênesis. As 2 testemunhas vêm de Zacarias também. E assim por diante. Nós temos todas as simbologias do Apocalipse explicadas em outros livros proféticos. E precisa ser feito esse link, essa conexão de aprender a simbologia no texto do Antigo Testamento e aplicá-la no livro de Apocalipse. E é isso que nós vamos desenvolver no decorrer dessas quartas-feiras. Mas eu também quero falar com vocês a respeito das alianças de Deus para a humanidade. Porque Deus, no decorrer da história, fez 4 alianças eternas. E são diferentes de todas as outras. Elas são eternas e incondicionais. Se são eternas, jamais perderão a validade. E se são incondicionais, não há nada que o ser humano tenha que fazer para cumpri-las e não há nada que ele possa fazer para impedir o cumprimento delas. E elas nos dão o norte para que nós possamos entender como será o panorama dos eventos futuros. Porque a primeira delas foi feita com Abraão. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali começa a aliança de Deus com Abraão. E depois em Gênesis 13, 15, 17, 22, Deus vai ampliando, detalhando, estendendo os termos dessa aliança, dessa série de promessas que Deus faz. Deus faz 3 tipos de promessas. Algumas promessas à própria pessoa de Abraão. Outras ao povo descendente de Abraão, o povo de Israel. E por fim, uma promessa que se estende a todos os povos. Gênesis 12:3 diz: e por meio de ti todas as nações da terra serão abençoadas. Então uma promessa, uma bênção a todas as nações. E isso depois vai se detalhando no decorrer da história do Antigo Testamento. Alguns séculos depois disso, quando Moisés tirou o povo do Egito, e após passarem os 40 anos no deserto, e estão prestes a entrar ali na terra de Canaã, Moisés é inspirado pelo Espírito Santo a reafirmar uma parte da aliança de Moisés. E agora aqui ele entra num detalhamento, a parte a respeito da terra, que alguns teólogos vão chamar de aliança palestina, outros de aliança da terra, aliança de Canaã, mas ela é sobre a terra. E ali Moisés reafirma que a posse perpétua de toda aquela terra de Canaã, e que Deus prometeu lá em Gênesis 15 para Abraão, que vai do Nilo ao Eufrates, ela é posse perpétua do povo de Israel, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele distingue posse de permanência. O dono da terra é Israel, mas Deus só permite a permanência do povo de Israel naquela terra enquanto eles estiverem fiéis ao Senhor, à sua lei, à sua vontade, aos seus caminhos. Porque quando o povo se desvia e começa a adorar falsos deuses, Deus iria permitir que viessem povos estrangeiros, os derrotassem e os expulsassem da terra. E eles ficariam cativos nas nações até que se arrependessem e voltassem a buscar o Senhor. E isso se cumpriu no cativeiro babilônico, depois na grande diáspora. Todos esses são cumprimentos da aliança que Deus faz ali em Deuteronômio 30, a respeito da terra. E isso continua valendo, é uma aliança eterna. Aquela terra será para sempre do povo de Israel. No final eu vou abrir para perguntas, irmão.
A terceira aliança é uma aliança davídica, que Deus faz especificamente com o rei Davi. Ela começa ali no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 4 em diante, onde Deus promete que todos os reis de Israel viriam da descendência de Davi, até a chegada do rei eterno, que traria o trono eterno sobre a casa de Israel. E nós vemos que da linhagem de Davi surgiram todos os reis ali de Judá. Mas o reinado caiu. E então, no primeiro século ali, depois de Cristo, o anjo Gabriel aparece para Maria, dizendo que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, teria um menino, lhe colocaria o nome de Jesus, isso está lá em Lucas capítulo 1, e aí ele diz assim, e ele herdará o trono de Davi, seu pai, e o levantará. E é por isso que um dos títulos messiânicos, um dos títulos que Jesus tem é filho de Davi. Porque ele é o descendente de Davi prometido que irá restaurar o reino de Israel. E isso ainda não se cumpriu, porque Davi reinou em Jerusalém. Isso só será cumprido quando Jesus Cristo se assentar num trono em Jerusalém e reinar sobre toda a casa de Israel. Da mesma forma, a aliança da terra não está plenamente cumprida, porque o povo de Israel nunca ocupou toda essa faixa de terra do Nilo ao Eufrates, nem na época do reino de Salomão, que foi a época que Israel teve sua maior extensão. Então ainda está para ser cumprida no futuro. E nós temos a nova aliança agora. A nova aliança originalmente profetizada para Israel. Jeremias capítulo 31 diz assim, naqueles dias farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, que substituirá aquela que eu fiz no deserto, lá na época de Moisés. E aí quando Jesus, lá em Mateus 26, durante a comemoração da Páscoa, ele levanta o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue para perdão dos pecados, que nós sempre repetimos na ceia do Senhor. Ali ele estava fazendo uma citação direta de Jeremias 31, dizendo, aquela nova aliança que Jeremias prometeu, que o Espírito Santo prometeu por meio de Jeremias, eu estou selando ela e concretizando ela agora com o meu sacrifício. Mas perceba que a nova aliança foi originalmente prometida para Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. E nós não somos Israel, nós somos a igreja. E depois outros textos, como João 15, toda a carta aos Hebreus, Gálatas, entre outros textos, vai dizer que Cristo, sendo autor, consumador e sumo sacerdote da nova aliança, ele tem o poder de nos permitir participar dessa nova aliança. Mesmo nós sendo gentios, mesmo o fato de que nós não somos o povo de Israel, mas pela fé em Cristo, nós como ramos de uma oliveira brava, nós somos enxertados na oliveira verdadeira e nos tornamos coparticipantes da nova aliança. A nova aliança hoje já se cumpre na igreja, mas ela só estará plenamente cumprida quando ela também alcançar o povo de Israel. Então a nova aliança nos promete que no futuro o povo de Israel terá que se converter, crer em Cristo como Messias e estar debaixo do governo dele, com Cristo reinando sobre todo Israel e sobre toda a terra. Então perceba que todas essas promessas que Deus fez, essas alianças, estão parcialmente cumpridas. Elas não estão plenamente cumpridas em nenhum ponto. Por isso, torna-se obrigatório que haja um período de tempo futuro onde todas essas partes não cumpridas venham a se cumprir. Tem que haver um momento no futuro onde Israel ocupe toda essa faixa de terra, onde o Senhor Jesus reine num trono em Jerusalém sobre todo o povo de Israel, e onde o povo de Israel se converta e creia em Cristo como único Senhor e Salvador e Messias. E só existe um período daqui para frente no futuro em que tudo isso pode se cumprir. É o milênio, em que o Senhor Jesus dará início após o seu retorno. Nós não vivemos o milênio hoje de forma alegórica, como alguns tentam colocar. Isso é uma teologia católica.
sempre foi, desde suas origens. O chamado amilenismo é uma teologia católica que surge no final do século IV. Todos os cristãos da igreja primitiva, séculos 1, 2 e 3, criam no milênio futuro, que teria início após o retorno de Cristo, para que todas essas promessas que Deus fez no Antigo Testamento, alianças que são eternas e incondicionais, possam vir a ser plenamente cumpridas. Então, irmãos, esse é o conteúdo que eu tenho para vocês para hoje. Então, o que essas alianças prometem para Israel? Uma nação eterna, a posse eterna da terra ali, da Palestina, Canaã, como você queira chamar, um rei e um trono, um reino eternos, regeneração espiritual e bênçãos eternas. E tudo isso será cumprido no milênio. Então essa foi a introdução, os fundamentos da escatologia. Na próxima quarta nós vamos nos encontrar para estudar as profecias do livro de Daniel. Nós vamos ver a visão da estátua em Daniel 2, a visão dos animais em Daniel 7, Daniel 8, a visão das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, em detalhes as principais profecias do livro de Daniel. Recomendo a todos que puderem também, deem uma olhadinha nos meus livros, que estarão ali à disposição de vocês no hall de entrada. Estarei ali disponível para quem quiser dar uma olhada, conversar, ver o índice. E desde já também convido todos vocês que ainda não são alunos do Seminário Batista Livre a entrar nesse curso, Bacharel em Teologia em 3 anos, com aula apenas uma vez por semana. Eu estarei também recolhendo o nome de interessados que querem fazer o curso. Aqui nós temos vários alunos aqui, vocês podem perguntar para alunos, inclusive alguns que já se formaram, que terminaram o curso agora, como foi a experiência deles de fazer todo esse curso. Eu tenho certeza que eles vão dizer que foi uma das melhores experiências da vida deles. E isso também será muito impactante, muito edificante a vida de vocês. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Depois pode ser em particular, irmã? Você fala comigo lá no rosinho de entrada, pode ser? Obrigado, Deus abençoe. Então, pessoal, até a próxima quarta e que Deus os abençoe.